Mateus. Mamãe. Capítulo 8, versículo 1. Papai. Papai não. Glória a Deus. Todos já encontraram? Então vamos ler. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos aplaudir a Jesus, ele está aqui. Irmãos, quando nós adoramos a Deus, Ele transforma nossas derrotas em vitórias e os nossos problemas em soluções. E nós vamos aprender aqui com esse homem, esse leproso, que a Bíblia ela não revela o nome dele, mas nós vamos aprender com ele como se tornar um vencedor diante de qualquer circunstância, porque esse leproso, ele morreu, mas o Deus que curou ele está vivo e está presente aqui, recebendo nossos louvores, nossas adorações, e ele está aqui e ele continua fazendo milagre na nossa vida, não é verdade? Então nós podemos aprender com esse homem que foi curar de uma enfermidade, de uma doença que não tinha soluções para a medicina na época, porque a lepra, ela era uma enfermidade naquela época, que quando a pessoa contraria a lepra, ele estava marcado para morrer, ele não tinha solução, e além da lepra ser um sinal de morte para a pessoa, ela trazia também uma maior humilhação para a pessoa, por causa dos costumes ali dos judeus. Quando uma pessoa começava a sentir, ver ali umas manchas no seu corpo, eles eram obrigados a ir até o sacerdote para examinar, para ver se aquelas manchas ali era lepra, e se fosse constatado que aquilo ali fosse lepra, ali já começava a maior humilhação para a pessoa, porque a pessoa, ele era obrigado a sair dali, diante do sacerdote, e levantar a mão e gritar: eu sou um leproso. E quando ele falava que ele era um leproso, as pessoas apedrejavam, para que ele se afastava, com medo de contrair também a doença. Então, um sofrimento muito grande. E a gente pode imaginar aqui como esse homem, ele sofreu até chegar no processo da cura, porque ele começa a olhar para o corpo dele e perceber que umas manchas estranhas estavam aparecendo no corpo dele, e aquelas manchas ficavam dormentes, e acredito que ele começava a pensar assim: tomara que isso não seja a lepra, tomara que eu não peguei essa doença, essa enfermidade, porque se eu peguei, eu vou sofrer, eu vou ter que me afastar da sociedade, da família, não vou poder viver no meio do povo mais. E eu acredito que aquele homem então vai até o sacerdote para examinar ali aquelas manchas no corpo dele,
já estava se formando em feridas. E como qualquer um de nós, quando estamos sentindo alguma dor no corpo, quando a gente vai para o médico, e sem dúvida alguma a gente vai torcendo que chega lá, o médico fala essa palavra: isso não é nada não, isso não tem perigo não, você não vai precisar de operar não. Então você vai com medo, mas torcendo para que quando chegar lá, o médico venha falar que aquele problema não é grave. E você também vai torcendo que não precisa passar por uma cirurgia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então essa era a situação deste homem. E aí ele vai pelo caminho, mas quando ele chega lá, que o sacerdote examina ele recebe a resposta que ele não queria ouvir, porque o sacerdote fala com ele: você está leproso. E ele agora, então, é obrigado a sair da cidade, não voltar mais para casa. Se tivesse esposa, não podia voltar lá para despedir dela, nem dos filhos. Ele é obrigado a levantar a mão, a gritar para todo mundo que ele era um leproso, para ninguém chegar perto dele. E ali as pessoas começam a tampar pedra para ele sair e deixar a cidade, porque havia uma vila por nome de Vila dos Leprosos, e as pessoas que contrariam essa doença, eles eram obrigatórios ir lá para a Vila dos Leprosos até a morte. Tinha que ir para lá e ficar no meio dos outros leprosos lá, e até a morte, não vinha mais. Olha que situação, olha que sofrimento. E esse homem então sai para ir para a Vila dos Leprosos, mas antes de chegar na Vila dos Leprosos, ele encontra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sabem que aonde Jesus estava tinha uma multidão, e uma multidão em volta de Jesus. Jesus desce do monte ali, vários os apóstolos, tudo ali também perto, uma multidão. Mas quando aquele homem se aproxima, a doença dele, a enfermidade dele, faz com que todos se afastem. Ele vai e fala assim: eu sou um leproso. E quando ele fala essa palavra, então todo mundo se afasta. Ninguém quer ficar perto dele. Eu quero fazer uma pausa aqui dizendo o seguinte: que quando nós estamos vivendo, enfrentando algum tipo de problema, algumas situações na nossa vida, todo mundo se afasta. Quem já observou isso? Quem não observou? Todo mundo se afasta. No momento em que você mais precisa das pessoas, as pessoas vai e se afasta. Ninguém quer ficar por perto. Se você estiver ali, com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, se estiver podendo ajudar a fazer alguma coisa, então todo mundo chega. Mas no momento que você está com um problema, você precisa de um socorro, você precisa de uma ajuda, até mesmo os parentes desaparecem. Então, todo mundo afastou quando ele falou que ele era leproso. Até os discípulos se afastaram. Mas o único que não afastou dele, não redou o pé, não correu dele, não virou as costas para ele, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que maravilha! Jesus, ele é o único que te aceita quando todo mundo te rejeita. Ele é o único que te abraça quando todo mundo despreza você. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você for até Jesus, Ele vai te aliviar no momento em que todo mundo quer distância de você. Porque quando a pessoa está com um problema, está vivendo debaixo de algum tipo de maldição, situações difíceis, ninguém quer participar daquilo ali. Ninguém quer, de maneira alguma. Todo mundo foge. E às vezes existe um momento que você precisa de uma palavra, precisa de um consolo, de alguma coisa. As pessoas te interpretam mal de uma maneira, e às vezes quer te criticar, quer até te condenar. Lembra de Jó?
a situação que Jó estava, Jó precisava de palavra, de consolo, de alguma coisa. O que Jó recebeu do ser humano? Ele recebeu dos amigos. Os amigos diziam que ele estava em pecado, que ele fez alguma coisa errada, por isso que ele estava sofrendo daquela maneira. E a mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Olha aí a situação. Então, nós temos que priorizar Deus na nossa vida, porque, repetindo, Ele é o único que jamais nos abandonará nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, nos momentos de sofrimento. Todos vão virar as costas, mas o único que vai te abraçar, que vai te aceitar na situação de dificuldade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não podemos abandonar Ele de maneira alguma. Olha a passagem da parábola do filho pródigo. Enquanto ele estava com o bolso lotado de dinheiro, podendo pagar ali mesadas de bebida, comida para todo mundo, estava ganhando tapinha nas costas, estava ganhando elogios, mas quando ele perdeu tudo, que ele não tinha dinheiro, ninguém falava mais com ele. Desejando comer lavagem de porco, ninguém falava, ninguém conhecia. Cadê os amigos que abraçavam ele? Abandonaram ele. Então por isso eu e você temos que agarrar com Jesus. Ele é o único fiel e cumpridor com as suas promessas. O amor de Jesus por nós é maior do que o amor de pai, é maior do que o amor de mãe, é maior do que o amor de esposa, é maior do que o amor do esposo, do filho ou de qualquer pessoa que seja. Ele chega a prometer dizendo: pode uma mãe esquecer de um filho que tanto ela ama? Ele faz essa pergunta, se todavia tal mulher esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Se uma mãe esquecer de um filho que ela ama, o Senhor está dizendo que Ele não esquece de maneira alguma. Olha o amor que Deus tem por nós. Nós não podemos, meus irmãos, abandonar o Senhor por nada, de maneira alguma, colocar Deus em segundo plano, porque Ele é o único que vai nos abençoar. Voltando aqui para essa passagem bíblica, então esse homem, ele estava indo para a vila dos leprosos, para esperar a morte, porque ele foi ordenado. O sacerdote usou esta palavra com ele: vai para a vila dos leprosos. Você não pode viver na cidade, viver no meio da sociedade, porque você está com uma doença contagiosa e você vai contagiar mais pessoas. Então o seu lugar é na vila dos leprosos. Vai para lá aguardar a morte. E aquele homem recebe essa palavra e ele vai chorando por dentro. Mas mesmo nessa situação, quando ele encontra Jesus, o leproso, ouvindo essas palavras de derrota, de sofrimento, a Bíblia diz que ele, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho nos pés do Senhor e adorar o Senhor Jesus, mesmo leproso, mesmo doente, mesmo marcado para morrer. Esse homem dobra o joelho e adora o Senhor, e ele fala o seguinte, essa frase: Senhor, bem sei eu que se tu quiseres, pode me tornar limpo. Olha como esse homem nos ensina. Olha que ensinamento que ele nos dá. Ele não faz tipo de vergonha: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te adorar. Se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me curar, eu vou fazer aquilo. Ele não, ele adorou o Senhor mesmo leproso. Ele foi para os pés do Senhor Jesus mesmo com aquele sofrimento e falou com Deus: se o Senhor quiser, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Mas sabe o que outra palavra está dizendo? O Senhor me curando ou não me curando, eu te amo da mesma maneira. Eu joelho diante do Senhor da mesma forma. Aleluia, eu te exalto do mesmo jeito. É isso que esse leproso estava falando.
procurarão os verdadeiros adoradores, né? Adorar ao Senhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor não por vergonha, não por troca disso, não por troca daquilo. Deus quer que nós sirvamos Ele com amor. Nem pessoas que servem a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Deus não agrada disso não. Ah, está me servindo porque está com medo. Deus quer que nós sirvamos Ele porque nós o amamos Ele. Porque você ama Ele, porque quando você ama, você suporta. Você pode ver que por muitas vezes a vontade de Deus nos contraria. Quem sabe disso? Quem sabe disso? A vontade de Deus nos contraria, porque tem hora que você quer uma coisa e Deus quer outra para você. Tem hora que você quer ficar num lugar e Deus não quer. Tem hora que dá vontade de você tomar uma decisão e não é aquela. Tem hora que dá vontade de você fazer isso, fazer aquilo e Deus não quer. E você é obrigado a renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, isso significa que só fica na presença do Senhor aqueles que adoram o Senhor de corpo e alma, espírito e verdade, que amam o Senhor sem troca de nada a receber, que amam o Senhor porque o Senhor é Criador, porque o Senhor, aleluia, ama Ele primeiro. Aleluia! Glória a Deus! As portas estão fechadas. Continua adorando a Deus. Está tudo dando errado? Continua adorando a Deus. Jó, ele quebra qualquer protocolo. Se Jó levantar no juízo com o testemunho dele, com a maneira dele de adorar a Deus, não tem ninguém para dizer algum argumento. Alguém dizer, não, eu parei de cantar na igreja por causa disso, disso, daquilo. Eu parei de cooperar por causa disso, por causa daquilo. Eu parei de cantar, parei de pregar, eu parei de visitar, eu parei de fazer isso, fazer aquilo por causa disso, disso, daquilo. O Senhor não me deu a minha casa, não me deu o marido, não abençoou meu casamento, não tirou o fulano de tal das drogas, ou daquilo. Nada disso. Veja bem, Jó tinha tudo, perdeu tudo. A situação que ele estava, todos conhecem a história. Não é brincadeira você enterrar 10 filhos num dia só, né? Perder tudo, aquilo que você levou anos para conseguir, você perder. E aí, depois também perder a saúde, cheirar o seu corpo, saber que seu corpo está fedendo de tumores ali. E a mulher do Jó olha para ele está lá de joelho dobrado, dizendo, eu te amo, Senhor. Aleluia. Eu te amo. Eu te amo, Senhor, eu te amo. O homem não blasfemar contra Deus. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu, Ele levou. Então Jó adorava a Deus mesmo perdendo tudo, mesmo doente, perdendo a saúde, perdendo tudo. E aí então, olha o resultado que Deus fez na vida dele. Eu quero dizer para você, nunca murmura contra Deus, nunca reclama, seja qualquer situação que você está passando. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta noite, o nosso sofrimento não é nada diante de várias pessoas por aí. Existem pessoas que estão comendo lixo e estão glorificando a Deus. Eu já vi pessoas aqui comendo lixo, mas é pessoas que falam que Deus é maravilhoso e a gente joga comida no lixo, não é verdade? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas então, voltando aqui para a palavra do Senhor, quando Jesus vê esse homem adorando a Ele, diante dessa circunstância, diante dessa situação, não pedindo nada em troca, falando o seguinte: se for da tua vontade, se o Senhor quiser, eu sei, eu tenho certeza que o Senhor pode me tornar limpo, se o Senhor quiser. Eu quero dizer para você o seguinte, minha irmã: se o Senhor quiser, Ele transforma essa derrota sua em vitória. Se o Senhor quiser, Ele abre as portas para você. Se o Senhor quiser, Ele te cura dessa dor, dessa enfermidade. Se o Senhor quiser, Ele abre as portas para você. Ele resolve os seus problemas. Mas você é capaz de adorar Ele mesmo diante dessa situação, mesmo que Ele não está fazendo aquilo que você quer. Jesus quer ver isso de nós.
Então, quando Jesus viu isso, Jesus falou: quero ser limpo. E naquele momento, aquelas manchas, aquelas feridas, foi secando imediatamente, como se quando está chovendo e rapidinho assim, aquela chuva desaparece e vem brilhando o sol. E ali o pessoal começou a olhar o rosto daquele homem, o pescoço daquele homem. Acredito que aquele homem tira lá a camisa dele, e ali o corpo daquele homem começa, a pele dele ficar como pele de criança. Some as manchas, some todas as feridas, e as pessoas que estavam distantes agora começou a chegar para perto daquele homem. Quem tinha nojo de encostar nele, agora estava lá tocando. Por quê? Saiu a maldição. Quando a maldição sai, a bênção chega, aí aqueles que as afastaram começam a voltar novamente. Eu quero dizer para você que esse é o Deus que nós estamos servindo. Quando Ele ordenar a bênção sobre a sua vida, tudo vai passar a dar certo sobre você. Quem acredita assim, bate as palmas e glorifica o Senhor. A bênção de Deus sobre a nossa vida nos enriquece, não nos acrescenta dores. Estando ele debaixo da maldição, todo mundo corria. Ninguém queria estar perto dele. Alguém tampava a pedra dele: quero você longe de mim. Mas agora que ele estava curado, os que afastavam queria tocar nele, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. E tem uma coisa: por ele ter adorado a Deus naquela situação, a bênção foi completa na vida dele. Jesus faz ele voltar lá no sacerdote e obriga o sacerdote a retirar toda a palavra de maldição e de derrota que foi lançado sobre ele. Porque o sacerdote fala com ele o seguinte: você está leproso, não pode viver no meio da cidade, não pode viver com seus parentes, vai para a vila dos leprosos, não volte para casa, porque você vai contaminar as pessoas. E aquele homem, quando ele volta, chega lá com uma oferta de agradecimento, como tinha ordenado Moisés, e ele chega lá, acredito que o sacerdote olha assim e fala o seguinte: o que você está fazendo aqui? Você não saiu daqui agora cedo, leproso? Mas ele fala assim: eu encontrei com Jesus no caminho, eu dobrei o joelho nos pés dele, adorei ele, e ele me curou e mandou voltar aqui novamente para testemunhar da minha cura. E o sacerdote pega, vai, tira a roupa aí, deixa eu olhar para você. E olha para o corpo daquele homem, não tem ferida, não tem mancha nem nada. E sabe o que o sacerdote fala para ele? Volte para a sua casa, vai viver no meio da sociedade, porque você não causa um perigo nenhum, você não contamina mais ninguém, você está curado. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus! Que bênção, que maravilha! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que nós não possamos abandonar Ele em momento nenhum, nem murmurar e não reclamar. Adore Ele mesmo que tudo está dando errado. Adore Ele mesmo diante de todas as circunstâncias. Fale com Ele nas suas orações: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mas eu continuo te amando assim, desta maneira. Continuo te adorando assim, desse jeito. Um certo amigo falou que ele estava orando por uma pessoa que ele tanto gostava, e ele estava em jejum, chorando nos pés do Senhor, para o Senhor curar aquela pessoa. E ele viu que ele orava e jejuava, mas a pessoa ficava mais doente. E ele já tinha orado por outras pessoas tinham sido curadas, tinham contado bênção, mas aquela pessoa que ele tanto amava estava ficando mais doente. E aí ele pegou e falou: Senhor, eu quero que o Senhor cure essa pessoa, mas se o Senhor não curar essa pessoa, eu te amo da mesmo jeito, te glorifico da mesma maneira. E ele falou isso numa noite,
Quando foi no outro dia de manhã, o médico, segundo ele, liga para ele e fala que aquela pessoa tinha morrido. Ele ficou muito triste, segundo ele, uma angústia, uma vontade de chorar em alta voz. Mas ele falou desta maneira: Senhor, eu estou passando por toda essa tristeza, mas eu te agradeço porque eu estou vivo. Se eu estivesse morto, eu não estava passando por essa tristeza. Seja feita a tua vontade, eu te amo desta maneira, do mesmo jeito. Irmãos, temos que adorar o Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. Temos que aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida, mesmo que a vontade dele não é a nossa vontade. Que Deus continue falando cada vez mais cada coração aquilo que a sua vida precisa. Deus abençoe.